Olá! O título da análise de hoje, olha, é bem provocador e vem direto da nossa fonte. O Brasil tem chefe e ele cruza as pernas. Bora mergulhar no que isso quer dizer de verdade? Mas antes da gente começar, é super importante dizer de onde vem essa análise. Ela é do site Código Aberto, que é uma mídia independente. Sabe, eles vivem do apoio de quem consome o conteúdo, através de doações por Pix. A chave, para quem se interessar, é códigoaberto.net@gmail.com. E vale a pena conhecer, porque além de artigos assim, o canal tem lives e debates muito bons sobre geopolítica, tecnopolítica, comunicação. É um trabalho que vale a pena conferir. E o ponto de partida de tudo é essa imagem. Uma imagem que, segundo o artigo, define toda a dinâmica de poder que estava em jogo ali. Não é só uma pose, entende? É uma declaração de intenções. É daqui que a gente começa a desvendar uma nova forma de fazer política no palco mundial. E aí fica a pergunta, né? Como é que um gesto tão simples, tão do dia a dia, pode ter tanto peso no mundo da geopolítica? Como pode virar um símbolo de controle, de soberania? Pois é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Beleza, então, para começar, vamos montar o cenário. A primeira parte da nossa análise se concentra justamente no ambiente, no palco onde essa demonstração de poder toda aconteceu. E a análise da fonte aqui é bem direta. De um lado, a gente vê o Trump gesticulando, buscando as câmeras, naquela performance toda. Do outro, o Lula, quieto, pernas cruzadas, com um olhar que o artigo descreve como fixo e sereno. A mensagem por trás disso, segundo a análise, é que o script mudou. O Brasil não estaria mais ali só para assistir, mas sim para ditar o ritmo da conversa. E isso já engata na nossa segunda parte, a calma usada como arma. E veja bem, não é passividade, não. É estratégia. Pura e simples. Olha só que interessante esse contraste. De um lado tem o que o artigo chama de o performer. Muito espetáculo, frase de efeito, pirotecnia. Do outro, o maestro, que joga com o silêncio, com a observação e, o mais importante, com o controle do ritmo da conversa. A disputa, então, não seria sobre quem grita mais alto, mas sim sobre quem rege a orquestra, quem define o compasso. E essa frase do artigo, olha, resume tudo perfeitamente. O verdadeiro poder não precisa gritar, ele simplesmente ocupa o espaço. Ou seja, o poder de verdade não vem do barulho, ele se firma com a presença. Cada segundo de silêncio, cada gesto pensado, tudo isso ocupa o espaço e demonstra um controle que, convenhamos, nenhum grito conseguiria. Bom, seguindo em frente, a análise argumenta que esse encontro foi mais do que uma reunião. Foi quase uma aula de geopolítica. Uma lição que veio diretamente do Sul Global. O ponto central aqui é a mensagem por trás dos gestos. Quando o presidente brasileiro diz, por exemplo, que a América Latina é um continente de paz, não é só um discurso bonito. De acordo com o artigo, é uma lição de soberania. É como se estivesse reorganizando a imagem do Sul Global, mostrando que ter autonomia é um ato de coragem. E essa outra frase, a gente quer respeito, não tutela, ela encapsula tudo isso. O artigo até fala que tem uma simplicidade de feira livre, ou seja, é um recado direto, reto, sem firula diplomática. Não é um pedido, é uma afirmação de posição. A voz pode até ser calma, mas a mensagem, essa é inegociável. Isso nos leva a um ponto bem interessante, como essa postura toda desafia a ideia tradicional de poder. É uma tentativa de redefinir o que significa ser forte na política. A análise cria até um perfil para isso, o macho político performático. Sabe aquele tipo que acha que a autoridade se mede no grito? Que poder é dar soco na mesa? Pois é uma liderança que se baseia na intimidação, no show. E em oposição a isso, o artigo apresenta a figura do homem firme. A diferença parece pequena, mas é gigante. Esse líder não precisa ficar provando que é forte. A autoridade dele vem da calma, da compostura, da inteligência emocional usada como ferramenta diplomática. É aquele respeito que se conquista, não o que se impõe na marra. Ok, chegamos na nossa parte final. Agora, a gente vai detalhar a estratégia por trás de tudo isso. Porque aquela calma, aquela serenidade toda não é por acaso. Existe um método ali. E o método é esse aqui, passo a passo. Primeiro, observar o ambiente. Segundo,
escutar o que o outro lado tem a dizer. Terceiro, e esse é a chave, só falar quando o silêncio começa a ficar pesado, desconfortável para o outro. E o passo final, a virada de mestre, transformar o que poderia ser um bate-boca num processo, uma crise numa negociação. A lógica é simples: quem controla o método, controla o resultado. No fim das contas, o artigo faz uma comparação bem direta do que cada um levou para casa. O Trump, segundo a análise, saiu com promessas. Sabe, palavras para o show, para as câmeras. Já o Lula saiu com algo bem mais concreto, mais duradouro, um método, uma maneira de operar, de negociar, de se colocar no tabuleiro mundial. E para fechar o argumento, essa citação é perfeita. E, no jogo do poder, o método é o que vence a manchete. Ou seja, nesse xadrez complexo que é a política internacional, a estratégia, o método, é o que define o jogo no longo prazo, é o que traz resultado e, no final, é o que vira notícia de verdade. E a gente termina, então, com essa pergunta no ar para a gente pensar. Com tudo isso que a gente viu, nesse cenário geopolítico maluco de hoje em dia, o que será que vale mais? O que define um líder eficaz? É a performance? O espetáculo? Ou é a calma, a compostura estratégica? Fica aí a reflexão, porque a resposta para isso pode estar mudando as regras do poder bem debaixo dos nossos olhos.